A nação rubro-negra acordou com o noticiário pegando fogo e o Flamengo, mais uma vez, no centro de tudo que movimenta o futebol. O momento é de expectativa máxima, de decisão, de jogo grande que entra para a história, enquanto fora de campo as informações não param de surgir e exigem atenção do torcedor. O ambiente no clube é de concentração total, com foco absoluto no que está por vir, mas sem deixar de lado temas importantes que mexem com o futuro do elenco e da estrutura rubro-negra. Nos últimos dias, uma situação que chamou a atenção foi o que aconteceu com Gabriel Barbosa longe da Gávea. A trajetória dele, após a saída do Flamengo, ganhou um capítulo bastante duro, principalmente pela forma como tudo se desenrolou em um jogo decisivo. A pressão era enorme, a responsabilidade caiu nos pés dele no momento mais delicado, e a cobrança acabou simbolizando tudo o que vem sendo essa passagem turbulenta. O erro em uma disputa de pênaltis acabou marcando não só a eliminação do time, mas também a relação com a torcida, que reagiu de forma pesada logo depois. O episódio escancarou como o futebol pode ser implacável e como escolhas feitas no passado pesam ainda mais quando o cenário muda completamente. Enquanto isso, no Flamengo, muitos enxergam essa história como um contraste claro entre estabilidade e risco, entre planejamento e aposta. A realidade é que o Flamengo vive um contexto completamente diferente. O clube está às vésperas de mais um compromisso gigantesco, daqueles que definem gerações e ficam gravados na memória do torcedor. A confirmação de detalhes importantes para a partida decisiva aumentou ainda mais o simbolismo do confronto. O uniforme escolhido remete diretamente a um dos capítulos mais gloriosos da história rubro-negra, trazendo uma carga emocional enorme e reforçando a mística que envolve esse tipo de jogo. Para o elenco, é mais um elemento motivacional em meio a uma preparação que vem sendo tratada com extremo cuidado. O trabalho do técnico Felipe Luiz tem sido pautado por organização, intensidade e muita atenção aos detalhes. A semana de treinamentos foi planejada minuciosamente, respeitando horários, carga física e aspectos táticos. O elenco está completo, sem desfalques, o que dá ao treinador um leque amplo de opções para montar a equipe ideal. A presença de todos os jogadores à disposição cria um ambiente competitivo interno forte, elevando o nível dos treinos e aumentando a confiança para o duelo decisivo. A comissão técnica sabe que, em jogos desse tamanho, qualquer ajuste faz diferença. Além da preparação em campo, o clima fora dele também impressiona. A movimentação de torcedores rubro-negros é intensa, com gente chegando de todos os lugares, transformando o pré-jogo em um verdadeiro espetáculo à parte. O Flamengo, mais uma vez, mostra sua força como clube global, capaz de arrastar multidões e transformar qualquer cidade em extensão da arquibancada do Maracanã. Esse apoio massivo é sentido pelos jogadores e vira combustível emocional em momentos decisivos. Enquanto o foco principal está totalmente voltado para essa final histórica, o noticiário de bastidores segue aquecido. Uma informação que repercutiu forte foi o interesse de clubes do futebol árabe em Georgian de Arrascaeta. O camisa 10 vive uma fase espetacular. Talvez o melhor momento da carreira, sendo decisivo, regular e extremamente influente no jogo do Flamengo. Quando um jogador atinge esse nível, é natural que desperte olhares de mercados financeiramente poderosos, sempre dispostos a investir pesado em grandes nomes. Apesar disso, o cenário atual aponta para a tranquilidade. Arrascaeta tem contrato renovado recentemente
Está plenamente adaptado ao Rio de Janeiro e vive um momento pessoal especial, com a família estabilizada e feliz. Todas as manifestações do jogador indicam identificação total com o clube e vontade de seguir escrevendo sua história com a camisa rubro-negra. O interesse externo existe, faz parte do jogo, mas entre especulação e uma saída concreta há um caminho longo, cheio de variáveis. Internamente, o Flamengo trata o assunto com cautela e serenidade, ciente da importância do uruguaio para o projeto esportivo. Outro ponto que merece atenção envolve a área de futebol e a situação de José Botto. O dirigente ganhou destaque pelo trabalho realizado, tanto na montagem do elenco quanto na condução de negociações estratégicas. Resultados esportivos. Contratações pontuais e vendas importantes colocaram seu nome novamente no radar de clubes europeus. Esse reconhecimento externo reforça o valor do trabalho desenvolvido no Flamengo e, ao mesmo tempo, gera uma expectativa sobre os próximos passos da diretoria. O contrato de José Botto se aproxima do fim e a discussão sobre renovação ainda está em aberto. O clube entende a importância da continuidade, principalmente em um momento de consolidação de um projeto vencedor, mas sabe que o futebol europeu exerce um apelo forte para profissionais com esse perfil. O Mundial acaba funcionando como um freio natural nessas conversas, já que todas as atenções estão voltadas para o campo. Ainda assim, é um tema que o Flamengo sabe que precisará resolver em breve para evitar instabilidade. Tudo isso acontece enquanto o elenco segue blindado, concentrado e consciente do tamanho do desafio que está pela frente. O jogo que se aproxima não é apenas mais uma final, é uma oportunidade de reafirmar o Flamengo no topo do futebol mundial, de escrever mais um capítulo histórico e de reforçar uma identidade vencedora construída ao longo dos anos. A mistura de planejamento, talento, apoio da torcida e peso da camisa cria um cenário em que o Flamengo entra com confiança, mas também com respeito máximo ao adversário. A nação acompanha cada detalhe, cada informação e cada movimento, vivendo intensamente esse período que antecede uma decisão gigantesca. O sentimento é de ansiedade, esperança e orgulho, enquanto o clube se prepara para entrar em campo carregando história, tradição e o sonho de mais uma conquista que pode marcar época. À medida que o dia da decisão se aproxima, o Flamengo segue vivendo uma rotina intensa, mas extremamente controlada. O planejamento montado pela comissão técnica não deixa espaço para improvisos e cada detalhe é tratado como determinante. Os treinos seguem em ritmo forte, porém equilibrado, priorizando ajuste fino, movimentações específicas e situações de jogo que podem definir o confronto. O clima entre os jogadores é de concentração total, com discursos alinhados e uma sensação clara de que o grupo entende exatamente o tamanho da responsabilidade que carrega. Felipe Luiz tem sido direto na condução do elenco, cobrando foco absoluto e evitando qualquer tipo de dispersão. A postura do treinador reflete muito do que o Flamengo se propõe a ser neste momento. Um time competitivo, mentalmente preparado e consciente de sua força. Não há espaço para excesso de confiança, mas também não existe medo. O discurso interno gira em torno de intensidade, disciplina tática e personalidade. Elementos que, historicamente, fizeram a diferença para o clube em decisões desse porte. A presença de todo o elenco disponível é vista como um trunfo importante. Em jogos grandes, a possibilidade de mudar o panorama da partida a partir do banco é fundamental. E o Flamengo sabe que tem peças capazes de alterar o ritmo, a dinâmica e até o emocional do confronto.
Essa profundidade do elenco é fruto de planejamento e se mostra ainda mais valiosa em uma temporada marcada por jogos pesados e cobranças constantes. Fora de campo, o ambiente também chama a atenção pela mobilização rubro-negra. A cidade respira futebol, com torcedores chegando em grande número, transformando ruas, hotéis e pontos turísticos em verdadeiros redutos do Flamengo. Esse movimento reforça a dimensão do clube e cria uma atmosfera que ultrapassa as 4 linhas. Os jogadores percebem esse apoio, sentem a energia e sabem que representam milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. No meio desse cenário de decisão, as histórias paralelas continuam surgindo e alimentando debates. O contraste com a situação de Gabriel Barbosa segue sendo comentado entre torcedores, principalmente pela ironia do destino. Um jogador que fez história com a camisa rubro-negra agora vive um momento de enorme pressão, questionamentos e desgaste longe da Gávea. O episódio recente apenas intensificou críticas e levantou dúvidas sobre o futuro dele no clube atual, mostrando como o futebol pode mudar de forma abrupta quando resultados não acompanham expectativas. Esse tipo de comparação acaba reforçando ainda mais a sensação de estabilidade que o Flamengo construiu. O clube atravessa uma fase em que decisões são tomadas com base em planejamento, não em emoção, e isso se reflete tanto dentro quanto fora de campo. A comissão técnica tem respaldo. A diretoria mantém uma linha clara de trabalho e o elenco responde com profissionalismo. Voltando aos bastidores, o interesse estrangeiro em Arrascaeta segue sendo tratado com naturalidade. Internamente, o Flamengo entende que ter um jogador desse nível desperta atenção em qualquer mercado do mundo. O que tranquiliza é o contexto: contrato recente, identificação com o clube, desempenho elevado e uma vida pessoal bem estabelecida. Tudo isso pesa quando se analisa a possibilidade de uma mudança drástica. O uruguaio é visto não apenas como um craque, mas como uma referência técnica e emocional para o elenco, alguém que decide jogos e influencia diretamente o rendimento coletivo. A diretoria, por sua vez, trabalha com a convicção de que propostas só avançam quando fazem sentido para todas as partes. O Flamengo não demonstra pressa nem preocupação exagerada, justamente por entender que o momento pede serenidade. O foco principal é o campo. É a decisão que se aproxima. É a chance de alcançar um feito gigantesco e reforçar a marca do clube em nível mundial. Já a situação de José Botto segue em compasso de espera. O reconhecimento pelo trabalho desenvolvido desperta interesse externo, mas também valoriza ainda mais sua permanência. O Flamengo sabe que manter profissionais qualificados é tão importante quanto segurar grandes jogadores. A continuidade de um projeto vencedor passa por pessoas que entendem o clube, o mercado e a cultura rubro-negra. As conversas ainda não avançaram de forma definitiva, muito por conta do momento decisivo da temporada, mas a expectativa é de que esse tema ganhe força assim que a poeira baixar. Enquanto isso, o elenco segue blindado de qualquer ruído externo. A comunicação interna é clara. O grupo está fechado e o discurso é único. A decisão que se aproxima exige entrega máxima, leitura de jogo apurada e equilíbrio emocional. O Flamengo sabe que enfrentará um adversário forte, com jogadores experientes e qualidade técnica elevada. Mas também sabe do próprio potencial e da força que carrega quando entra em campo com convicção. O simbolismo do jogo vai além do troféu. Envolve história, memória, identidade e a chance de reafirmar o Flamengo como protagonista do futebol mundial.
Cada treino, cada conversa no vestiário e cada ajuste tático carregam esse peso. O clube se prepara para entrar em campo consciente de que momentos assim não são comuns e precisam ser aproveitados com inteligência e coragem. A nação acompanha tudo com atenção, vivendo uma mistura de ansiedade e confiança. O sentimento é de que o Flamengo chega forte, preparado e com todas as condições de competir em alto nível. O que se vê é um clube organizado, focado e cercado por um ambiente que respira decisão, enquanto os próximos capítulos dessa história começam a ser escritos muito antes do apito inicial. Enquanto os treinos seguem, a preparação mental também ganha destaque. Felipe Luiz tem dedicado atenção especial a esse aspecto. Sabendo que decisões em jogos de alto nível muitas vezes passam por controle emocional e capacidade de lidar com pressão. O time vem trabalhando situações de jogo com intensidade, simulação de momentos críticos e ajustes estratégicos que podem fazer a diferença no confronto. Cada movimento é pensado para que os jogadores estejam prontos para agir com inteligência e confiança no momento decisivo. A rotina do elenco reflete profissionalismo e compromisso. A concentração é mantida nos hotéis, nos deslocamentos e nos campos de treinamento, criando um ambiente em que qualquer distração é minimizada. Ao mesmo tempo, a interação entre os jogadores demonstra união, respeito e sintonia, características que fortalecem o grupo e aumentam a coesão dentro de campo. Essa harmonia interna é percebida por todos que acompanham o dia a dia do Flamengo e é um fator que pode pesar muito em um jogo de tamanha importância. Por fim, o cenário externo também influencia. A cobertura da imprensa e a movimentação da torcida ajudam a manter o Flamengo em evidência mundial, reforçando a responsabilidade que cada jogador sente ao vestir a camisa rubro-negra. A expectativa pelo confronto é gigante, mas a organização, o planejamento e a mentalidade competitiva do grupo fazem com que o clube se apresente pronto, confiante e preparado para entrar em campo e escrever mais um capítulo histórico na trajetória do Flamengo. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O noticiário rubro-negro amanheceu em ebulição, e nos bastidores o que se ouve é um burburinho que cresce a cada minuto. A palavra que corre solta entre dirigentes, empresários e pessoas próximas ao mercado é uma só: lateral. Mais precisamente, um nome que vem do futebol mexicano e que estaria muito perto de vestir a camisa do Flamengo. Fontes ligadas às negociações garantem que o clube avançou de forma decisiva por Jorge Eduardo Sanches Ramos, jogador do Cruz Azul, conhecido pela intensidade, força física e chegada constante ao ataque. O assunto ganhou força após movimentações discretas, mas reveladoras, nos corredores do futebol sul-americano. Conversas aceleradas, reuniões fora do radar e uma confiança incomum entre os envolvidos alimentam a sensação de que o acerto pode ser questão de detalhes. O Flamengo, que busca soluções imediatas e, ao mesmo tempo, apostas consolidadas, teria visto em Sanches o perfil ideal para reforçar o lado direito da defesa, setor tratado internamente como prioridade. No México, o clima também é de expectativa. Pessoas próximas ao Cruz Azul admitem que o assédio é real e que o jogador estaria animado com a possibilidade de mudar de ares. O futebol brasileiro surge como vitrine poderosa e o Flamengo, com seu peso continental, seria um passo natural na carreira do lateral, que já mostrou personalidade em jogos grandes e não se intimida com pressão.
Entre torcedores, o debate tomou conta das redes e das mesas de bar. Uns exaltam a experiência internacional. Outros lembram da necessidade de adaptação, mas quase todos concordam em um ponto. Se o rumor se confirmar, trata-se de uma contratação de impacto. Oficialmente, silêncio. Extraoficialmente, sorrisos contidos e a sensação de que algo grande está prestes a ser anunciado. O Flamengo, mais uma vez, parece disposto a sacudir o mercado e deixar claro que não pretende apenas competir, mas dominar. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.